Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós estamos apenas comentando e dando subsídios para este trimestre da Escola Bíblica Dominical, cujo título é Corpo, Alma e Espírito. Não vamos comentar as lições propriamente ditas, já tem bastante gente fazendo isso, mas nós vamos deixar aqui semanalmente alguns subsídios que são permanentes para as 13 lições, e isso é bom para alunos e professores, e para mim também, que vou aprendendo. Desde já, eu peço que você possa curtir os vídeos deste canal, compartilhar com os seus amigos, e se quiser com os inimigos também, espero que você não tenha, e que você possa, se não for inscrito, se inscrever no canal, nos ajudando com essas atitudes a fortalecer o nosso canal. Meus amados, nós temos uma playlist também que você pode acessar aí com os temas diversos, certo? E também eu quero pedir que você possa nos ajudar a divulgar esses vídeos, né? Eu já disse agora há pouco compartilhar, porque é importante que as pessoas adquiram conhecimento, assim como nós estamos adquirindo também, estudando a palavra de Deus. Agora, meus amados, nós vamos, sem perda de tempo, responder a seguinte pergunta. Paulo acreditava que a alma dorme? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é um texto na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 13, que Paulo aqui, ele falando para nós, para a igreja, nos passa a impressão de que quem morre está dormindo, certo? Permanece ali dormindo e depois ele vai acordar, não é? Os adventistas inclusive creem que a alma fica ali presa no caixão, não é? Junto ao corpo, só que o corpo vai se desfazer depois de um certo tempo. E se o corpo se desfaz, onde é que fica a alma? Vamos ler esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, em que Paulo nos parece que faz a afirmação que a alma dorme. Está dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha aí, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E aí está um problema, né? Ou um aparente problema, porque diversas vezes a Bíblia refere-se aos mortos como se estivessem dormindo. Isso quer dizer que a alma não fica consciente entre a morte e a ressurreição? Quer dizer que quando o coração para de bater aqui na terra, que o cidadão tomba nesta vida, que ele morre. Então a alma não fica consciente até a ressurreição, porque vai haver uma ressurreição. Vai haver uma ressurreição para a salvação eterna ou para o julgamento e a perdição eterna. Lá na frente vai haver. A terra vai dar conta do corpo, a água vai dar conta, o fogo. Se morreu comido pelo tubarão, o corpo vai aparecer para primeiro ser julgado. Aos que, por exemplo, morreram sem Cristo, vai aparecer o corpo para ser julgado, certo? Receber ali a condenação e ser lançado no lago de fogo. E os que morrem, aqui a Bíblia diz que ressuscitarão, não é? Primeiro vão preceder os que dormem, mais para baixo nesse texto vai dizer, e nós os vivos vamos nos encontrar com eles nos ares, os que morreram antes de nós, os que morreram em Cristo, para estarmos juntos sempre com o Senhor. Então há uma ressurreição. Agora, entre a morte e a ressurreição, então a alma fica inconsciente. Então vamos dar a solução para isso? As almas, tanto dos crentes como dos que morrem como incrédulos, ficam conscientes entre a morte e a ressurreição. Os incrédulos ficam em constante aflição e os crentes numa consciente felicidade. Vamos ver isso na Bíblia, é bom mexer com a Bíblia. Então eu disse que os incrédulos morrem e ficam em constante aflição. Por exemplo,
Lucas capítulo 16 fala sobre a parábola do rico e Lázaro. E vamos ver especialmente no versículo de número 23, porque a Bíblia diz que o rico morreu, foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E lá no Hades, estando em tormentos, diz a palavra de Deus, que o rico clamou ao pai Abraão. E o pai Abraão deu uma resposta para ele de que Lázaro, durante a vida, só teve malefício e ele viveu na bonança e agora ele estava sendo afligido. Havia um abismo entre eles, de modo que os que estavam em sofrimento não podiam passar para o lado de que estava no gozo ali no seio de Abraão, e nem os que estavam lá no lado bom passar para o lado ruim. Então ele estava consciente lá no Hades. Seu corpo já estava na sepultura na terra, mas ele estava consciente no Hades. Vamos ler 16 e 23, diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, aqui o rico estava em outro plano espiritual. A sua alma estava ali, consciente. Então aqui é uma prova de que a alma está consciente. Vamos ler Marcos capítulo 9 e o versículo 48 para ver o que diz a palavra de Deus ainda. Marcos capítulo 9, eu vou deixando na tela para vocês as referências bíblicas. Aí, olha assim. Vamos ler o 40. Vamos ler o 40. Vamos ler o 45 em diante para a gente se contextualizar com o versículo que eu citei. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, aqui gente, é vida eterna, tá? Do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então aqui verme é uma alusão a uma situação horrível, deplorável, vexatória, depressiva, em que vai ficar aquela alma que será lançada no inferno, mas ela não morre. Vamos ainda para Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Sempre vamos usar a Bíblia para respaldar o nosso argumento. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, está provando aqui que a alma ela está consciente, mas uma consciência aflitiva, uma consciência em que está se aguardando numa antessala de sofrimento, o julgamento que virá depois da ressurreição lá no final, certo? E esse verbo dormir é uma referência então ao corpo e não à alma, certo? E não à alma. Dormir é uma figura de linguagem apropriada para expressar a morte do corpo, já que a morte é temporária até a ressurreição, quando o corpo será despertado deste sono. E aí nós temos algumas referências bíblicas que nós vamos deixar todas para vocês, ou pelo menos boa parte delas, de que a alma, né, ou o espírito, se você quiser, fica consciente entre a morte e a ressurreição, e essas evidências são muito fortes. Por exemplo, Enoque foi tomado para estar com Deus, certo? Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e também em Hebreus capítulo 11 e o versículo 5. Davi falou da felicidade que há na presença de Deus depois da morte. Onde é que está isso? Está lá em Salmos 16, versículos 10 e 11. Elias, por exemplo, foi tomado ao céu. Está lá em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 1. Moisés, que morreu lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, e Elias, que foi trasladado, como eu acabei de falar, sem ver a morte, está lá em 2 Reis, capítulo 2, estavam conscientes
lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17 e o versículo 3, muito tempo depois de quando viveram na terra. Jesus disse que iria ao Pai no dia em que ele morreu. Está lá em Lucas, capítulo 23 e o versículo 46. Jesus prometeu ao ladrão que se arrependeu que estaria consigo no paraíso naquele mesmo dia em que morreu. Está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 43, certo? Ou seja, a alma dele estaria consciente, não estaria inconsciente. Paulo disse que era muito melhor morrer e estar com Cristo. Filipenses 1 e 23. Ou seja, melhor como? Estar com Cristo consciente, sabendo do lugar em que estaria, sabendo do seu contexto naquele momento, não é? Quando o seu corpo tombasse aqui, mas sua alma fosse a Deus. E Paulo afirmou que quando deixamos o corpo, então habitamos com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 8. O autor de Hebreus refere-se ao céu como sendo um lugar onde o espírito dos justos são aperfeiçoados. Onde está escrito isto? No livro do escritor aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 13. Não só isso, vou dar uma última referência. A alma dos mártires que morreram durante a tribulação estavam conscientes no céu, cantando e orando a Deus. Vamos ler essa última referência, não é? Porque muitos crentes vão ficar depois do arrebatamento da igreja e eles vão passar pela tribulação, certo? E outros vão acabar se convertendo depois do arrebatamento, tá? E aí, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, o que está dizendo? São almas que estão ali, já não são mais corpos, porque elas estão diante de Deus. 6 e 9 diz assim: quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar onde está esse altar na terra? Não, em outro plano espiritual. Então vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Olha a prova de que eles estavam vivos. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, em outro lugar que não era o que eles estavam. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Olha aqui o sono aqui, que permanecessem ali, não é? Mas é uma figura de linguagem esse sono, ou seja, permanecessem ali conscientes, alguém estava falando com eles. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos aonde? Lá na terra, como igualmente eles foram. Então, gente, está aqui a prova de que quando Paulo fala sobre dormir, certo? É uma referência à morte do corpo e não da alma, certo? Então, Paulo acreditava que a alma dorme? Não acreditava. Ele acreditava, pelas referências que eu dei, que a alma sempre permanecerá consciente, ou com Deus, ou numa eternidade sem Cristo. Amém? Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.